Oiê! Nessa videoaula a gente vai falar de duas funçõezinhas auxiliares, tá? Que tem no C, que elas vão ajudar a gente aí a controlar os laços. A gente vai fazer um controle aí quando a gente utiliza o for, ou while, e no caso, daqui a pouco o switch, que a gente vai começar a trabalhar. Então, como é que eu vou usar, quais são elas e como que eu vou utilizar isso aí? As duas ferramentas que a gente vai usar, os dois comandos que a gente vai usar, é o continue, tá? E o break. Então, como é que eu vou fazer isso aí? Como é que eu vou trabalhar isso aqui? Deixa eu abrir aqui. O continue, tá? E o break, eles fazem alteração de fluxo nos testes de laços condicionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu consigo, através desses dois comandinhos, fazer com que o meu laço seja interrompido, tá? E que ele vá a um determinado ponto necessário dentro da minha programação. Então, muitas vezes a gente roda o loop inteiro através de um laço, como for, por exemplo, ou while, e para encontrar alguma informação, mas ele roda o laço inteiro, todo, do início ao fim. Então, o break ele vai servir ali para terminar aquele laço em qualquer momento da execução. Estou a fim de parar aquele laço, então ele para mim ali em qualquer momento da minha execução. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ache o primeiro número entre 1 e 1 milhão, que é divisível por 11, por 13 e por 17. Quando eu faço for, então eu vou fazer aqui ó, o for de 1, né? Eu estou em 1, eu vou fazer o for de 1 até 1 milhão. Então, quer dizer que ele vai ter que passar aí dentro 1 milhão de vezes. Então, eu passo aqui 1 milhão de vezes e ele vai fazendo para mim. O que ele vai fazer? Ele vai ver, né, se ele é divisível. A divisão por 11 é 0, a divisão por 13 é 0, a divisão por 17 é 0. Ele vai fazer isso aqui para mim, ele vai fazer esse laço aqui para mim. Só que aí, quando eu acho o primeiro número, se eu tirar esse break daqui, ele vai continuar rodando. Como eu uso o break, ele quer o primeiro número. Então, quando ele passar aqui nesse laço e encontrar o primeiro valor, ele vai parar. Então, ele vai me dar o resultado do primeiro valor. Se eu não tivesse esse break aqui, se eu tirar esse break daqui, o que ele vai fazer? Ele vai continuar executando e vai subscrevendo ali a minha variável. Então, quando eu preciso que isso não aconteça, como nesse caso aí eu quero o primeiro número, eu faço isso. Então, vamos ver aí como é que a gente vai executar. Então, vamos lá, eu crio aqui no Visual G, no Codebox em C. Então, quando a gente executa, o que ele faz? Ele mostra o primeiro número. Se eu tirar, tá? Se eu tirar esse break, se eu fizer a exclusão desse break, quando ele executar, ele traz um valor diferente. Por quê? Porque ele não parou no primeiro número. Ele continuou a contagem, ele continuou fazendo vários números, não o primeiro como foi pedido. Então, ele não para no primeiro, ele vai parar no último número, no último valor. Se eu quiser que ele pare no primeiro, eu tenho que mandar ele parar. Eu tenho que fazer o break para que ele finalize o processo. Então, ele vai me mostrar o primeiro número. Se eu não fizer isso, o número que ele me mostra é o último número que fica armazenado dentro da variável, depois que ele passou dentro do laço diversas vezes. A outra ferramenta que a gente vai utilizar é o continue. Quando ele é colocado dentro de um laço, ele faz que a interação atual seja cancelada, ou seja, ele faz parar, e o laço ele vai prosseguir para a próxima fase, ele vai prosseguir para a próxima interação. Então, ele para o laço, né? Ele faz parar o laço, só que ele manda prosseguir na próxima, ele vai para a próxima interação. Então, por exemplo, faça um aplicativo em C que some todos os números de 1 até 100, exceto aqueles números que forem múltiplos de 5. Então, todos os múltiplos de 5, ele tem que ficar de fora. Então, eu faço um contador de 1 até 100, né? A gente faz aqui para ele fazer de 1 até 100, só que quando ele for múltiplos de 5, quando ele não for múltiplo de 5, eu não posso contar.
Então, o que esse laço aqui faz? Esse laço faz o seguinte, quando ele verifica aquele ali é múltiplo de 5, ele pula, ele vai para a próxima. Quando não é múltiplo de 5, aí ele realiza. Então, o que ele faz? Ele pula, ele passa. Então, se eu quero fazer só os que são, exceto os que são múltiplos de 5, então toda vez que ele é múltiplo de 5, ele não realiza. Ele passa para a próxima fase, ele passa para a próxima fase. Ele não para como o laço anterior, ele não para como o break. Ele continua. Então, vamos ver a execução. Ó, com o contínuo, deu 4.000. Se eu tirar, ele vai me dar outro valor. Por quê? Porque aí ele não vai continuar, ele vai parar. Então, ele vai fazer só deu, acabou, ele para ali e não faz mais. Então, eu uso ele para quê? Quando eu quero que continue refazendo. Por isso que ele dá a diferença nesses valores. Percebam que ambos, tá? Eles executam. Mas um executa da forma correta e o outro executa sem ser da forma correta, dando problema. Então, por hoje a gente vai ficar por aqui. Façam os exercícios, tá? Testem aí, façam os exercícios, vejam as outras videoaulas. Como a gente tinha combinado no encontro presencial, eu vou fazer com vocês, deixar já algumas semanas adiantadas para que vocês comecem a fazer a lista. Tudo bem? Então fica por aqui, beijo para vocês, tchau, tchau.